Olá, o vídeo de hoje é o que não fazer na frente dos filhos. Isso é uma história muito recorrente, importante para vocês, pais, avós, tios, familiares. Primeira coisa que a gente não deve fazer na frente dos filhos é discussões. Os filhos não são e não devem e jamais serão nossos melhores amigos. Os nossos filhos são nossos filhos. Os adultos que tenham que ter amigos da mesma idade, ou um terapeuta, enfim, um pastor, um padre, alguém que se confesse, mas não vá confessar suas dores e suas mazelas, principalmente pós uma separação ou uma dificuldade no casal, porque o filho vai ficar dividido. Então é importante. Vocês são os adultos, os grandes e as crianças, mesmo sendo adolescentes ou jovens, devem manter na posição de filhos. Eu tenho visto muitos filhos que vêm para a terapia que parece que viraram pais dos filhos. Isso é um posicionamento bastante complexo, do ponto de vista emocional, mesmo quando esses pais ficam mais velhos, mesmo com os pais mais velhos, esses filhos devem continuar sendo filhos. Se não entenderam, comentem aqui que eu vou te ajudar respondendo mais. Mas pense nisso e coloque essa premissa no seu coração, porque essa é a ordem do amor e do pertencimento familiar dentro das leis sistêmicas. Eu preciso também te falar que adulto deve namorar, mas de porta chaveada. É isso que você ouviu, porta trancada. Não é para transar, não, com o filho no berço do lado. Leva a criança para o outro quarto, ou tranque o quarto, ou vão para a sala. Entende, gente? A gente precisa preservar. E se você está numa viagem, numa viagem estou num quarto só, então não transa na viagem. Porque a criança vai ouvir, vai ficar com aquela reminiscência. Atendo muito jovem ou adulto que tem, às vezes, aversão sexual, porque ouvia a mãe gemer e achava que esse momento de namoro era um momento de sofrimento, gente. Isso não é fantasia, isso é história de consultório. Então, presta atenção nisso, principalmente se você se separou e tem uma namorada ou um namorado novo, mais do que nunca, precisa preservar os seus filhos. Terceiro ponto importante que não deve fazer na frente dos filhos é, se você está numa outra relação, achar que o seu par atual, seja homem ou mulher, vai estar na função como se fossem os pais dos seus filhos. Não serão. Os pais são os pais de fato, podem ser grandes companheiros, então bastante cuidado para não comentar sobre o pai da criança ou a mãe mal na frente. Nunca comente nada sobre ninguém, porque a criança vai ficar com aquela história. Criança não tem que ouvir fofoca, nem de televisão, nem de novela. Então, se você está com criança ou adolescente, brinquem de jogos de tabuleiro, falem coisas mais elevadas, se interessem pela vida delas. Entendeu, gente? Esses três pontos são pilares, tem muito mais do que isso, mas se vocês já começarem praticar isso aí, com certeza você terá adultos melhores e claro que a sua casa vai ser uma casa mais saudável, mais feliz. Então fala para mim se em algum momento durante a sua vida você teve dificuldade de praticar qualquer coisa dessa, ou se você às vezes é filho ou filha e sofreu com isso e precisa da terapia. Vem que eu posso te ajudar.